Bom, meus amigos, vamos seguir com outros assuntos de Brasília. Após confusão na CPMI do INSS, os parlamentares da base governista aguardam uma resposta do presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o pedido de anulação da votação que quebrou o sigilo bancário de Lulinha, que é o filho do presidente Lula. Deputados e senadores contestam a aprovação dos requerimentos e alegam que houve fraude no momento da votação. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Beatriz Souza, diretamente aí do Congresso Nacional. Beatriz, ontem você acompanhou essa sessão da CPMI com toda a confusão, conversou com o presidente da própria comissão, com integrantes da base governista, cada um trazendo a sua versão, sua guerra de narrativas, mas agora é o seguinte, todo mundo está esperando uma decisão por parte do presidente do Congresso. Traz mais detalhes para a gente, uma boa tarde. Oi, boa tarde, Cássio, tudo bem? Pois é, a presidência do Senado vai sim analisar essas imagens, inclusive o próprio presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, solicitou o acesso às imagens de segurança que ficam dentro da CPMI do INSS, ali da comissão, e solicitou também uma ajuda da Advocacia do Senado e da Polícia Legislativa como um apoio jurídico e técnico para poder analisar todas essas imagens que geraram ontem aquela confusão que vocês viram. E quem vai fazer toda essa análise é justamente a Polícia Legislativa e a Advocacia do Senado para poder dar esse relatório aí para o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E só aí, então, que ele vai poder tomar essa decisão. A questão é que é uma análise minuciosa ali de imagens e por isso não há um prazo. Então, por isso, os parlamentares da base do governo pode ser que eles tenham que esperar um pouco para se ter, então, esse parecer do presidente Davi Alcolumbre. E no pedido que eles enviaram para Davi Alcolumbre, eles não pedem somente a anulação da votação, não. Eles querem também que Alcolumbre envie uma denúncia ao Conselho de Ética do Senado contra o presidente da CPMI, que é o senador Carlos Viana, para poder apurar ali uma possível quebra de decoro parlamentar. Mas, enquanto isso, enquanto não tem essa análise dessas imagens e uma resposta por parte do presidente Davi Alcolumbre, a CPMI segue no seu fluxo normalmente e mantém também a quebra de sigilo de Lulinha. Volto com você. Perfeito, Beatriz. Muito obrigado pelas informações. Vamos seguir acompanhando, como a Beatriz trouxe. Será, gente, uma investigação, uma decisão extremamente minuciosa. Davi Alcolumbre vai ouvir agora, né, a oposição do governo, vai ouvir a base governista, vai analisar imagens. Toda, né, essa sessão foi transmitida pela TV, né, da Câmara e do Senado. Vai ouvir peritos, policiais legislativos que conseguiram apartar essa confusão, aquele empurra-empurra. Enfim, precisa ouvir todos os lados antes de tomar uma decisão. Mas uma decisão que precisa ser muito célere, muito rápida, porque isso não pode atrasar os trabalhos da CPMI. Ô, Fábio Piperno, eu quero te ouvir, porque, querendo ou não, a gente está numa expectativa grande dessa CPMI, a CPMI do INSS, devido até mesmo, né, a recusa de Daniel Vorcaro de prestar depoimento, ela estava meio que se esvaziando. Mas agora, com esse novo episódio, ganha um novo fôlego na sua avaliação? Ganha um novo fôlego e eu acho que é evidente que essa convocação ela é controversa, mas agora também já é algo que não tem tanto impacto assim, porque a investigação ela já foi autorizada, inclusive, pelo STF. O STF autorizou a Polícia Federal a investigar a quebra de sigilo das contas aí do filho do presidente. Agora, se na CPI o que vai valer realmente é a fotografia, é se houve ou não algum tipo de manobra irregular para a convocação dele, e se isso já é o menos importante, porque a Polícia Federal já tem autorização para tomar todas as medidas que ela julgue cabíveis, a oposição também, aliás, a base governista contesta também o fato de que ela não conseguiu ainda aprovar a convocação da advogada Letícia Caetano dos Reis. Essa advogada tem um irmão que é sócio do careca do INSS. E por que chegaram à conclusão de que é importante ouvir essa advogada? Porque ela também tem conexões políticas. Ela é sócio, o escritório dela é sócio do escritório de Flávio Bolsonaro. Então, a situação quer ouvi-la também.
No final do ano foi aprovada lá a convocação do governador Zema e tal, porque também tem uma empresa desse setor financeiro. E o governador, inclusive, rapidamente se colocou à disposição, falou, se chamarem eu vou e tal, né? E, na verdade, isso também não foi feito ainda. Então, é importante, é fundamental que essa comissão ouça todas essas pessoas. Ô Zé Maria Trindade, além desse aspecto, é claro, né, da questão se a CPMI ou não vai conseguir trazer novos elementos, indiciamentos, a própria investigação trazer, né, fatos novos, tem a questão do desgaste político. E o nome do filho do presidente Lula estar envolvido, né, em mais de um escândalo, isso, querendo ou não, traz uma imagem negativa, pelo menos, né, uma imagem arranhada do governo. Na sua visão, pelo menos, o desgaste já está feito e a oposição vai usar isso até o momento das eleições. Este é um ano eleitoral, todo deslize será devidamente cobrado e é evidente que um filho de um presidente da República envolvido em escândalo desse tamanho não vai passar em branco, será um grande debate na campanha eleitoral. Há uma técnica de comunicação de que, principalmente em defesa, hoje a assessoria de imprensa é muito mais a defesa do que exatamente aquela história de fazer release e tentar empurrar o chefe em entrevistas e tudo mais. A história é saber se defender nas crises. É aí que mora a melhor assessoria de comunicação. Então, assim, o PT já está imbuído num processo de defesa dele muito grande. Houve outras tentativas de convocar o filho do presidente Lula, o Luiz Lulinha, e a oposição não conseguiu. Conseguiu agora através do presidente, né, o Carlos Viana, que fez ali uma manobra regimental e levou para as cordas os governistas da comissão, que teriam que colocar a maioria, e não para aprovar, mas sim para tirar da pauta a votação. Foi uma manobra inteligente, regimental, e, logicamente, o presidente Davi Alcolumbre não deve anular isso aí que vai bater na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, de qualquer forma, só esse debate já é um desgaste muito grande. Além disso, o ministro André Mendonça quebrou-se os sigilos de Luiz Lulinha, né? E lembrando que o sigilo bancário, fiscal, telefônico e de mensagem. Então, todas as mensagens dele para outras pessoas e para o grupo que roubou o INSS podem agora ser avaliadas pela Polícia Federal e isto já está acontecendo. Então, não adianta mais blindar a CPI. A CPI é como um alto-falante, né? Reverbera tudo, grita e tal, mas a Polícia Federal ali, no silêncio, vazando aqui e ali, mas no silêncio, está investigando essa relação. Já existem ali provas que levaram o ministro André Mendonça a abrir o sigilo. Não se abre, o sigilo é um direito individual, o direito do cidadão. Mas esse direito ele não pode ser superior à coletividade, ou seja, não pode encobrir crimes. Então, se houve indícios que levaram o ministro a abrir os sigilos, é porque tem ali o tal do fumo bunis iuris, que é a fumaça do bom direito para a Polícia Federal. Já há indicação de repasse de R$300 mil, que seria uma espécie de mesada. Já existem diálogos que implicam o Lulinha com o careca do INSS, através de uma empresária que é amiga do Lulinha. Enfim, fosse ele um cliente meu, eu indicaria, olha, vamos esclarecer isso rapidamente e não tentar encobrir. Isso não fica encoberto nunca. Bom, gente, 4h30. Pessoal da rádio, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o nosso 3 em 1 segue em todas as outras plataformas. Ô Alangani, eu quero falar contigo porque, embora o Lulinha tenha negado ao pai dele, ao presidente Lula, qualquer tipo de irregularidade, o presidente Lula já foi bem taxativo e falou, olha, se você errou, tem que pagar. E ele está dizendo isso desde o início da operação do INSS, envolvendo também o Banco Master, quem está envolvido tem que pagar mesmo. Mas, de que forma isso pode ser danoso à imagem do presidente Lula, à campanha eleitoral? É possível amenizar ou mitigar esses estragos? Olha, é bem difícil, né? Embora sejam pessoas diferentes, mas não tem como, né? Pai e filho, né? Então essas coisas acabam se misturando. Veja, né? Eu acredito que
o estrago já foi feito, né? Só o fato desses indícios que o Zé bem colocou, disso estar na Polícia Federal, de ter aberto a possibilidade de quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal, pelo ministro André Mendonça e com o possível vazamento, que isso deve ocorrer para a imprensa, o estrago já está feito. Agora, a questão é quais as informações que virão a partir daí. Se são informações graves que implicam o filho do presidente, aí é claro que isso pode sim acabar contaminando o governo e contaminando também a sua eleição, né? A sua força eleitoral. Então, eu vejo que todos esses escândalos que estão vindo agora à tona, né, Cássio, como o do Master, como o do INSS, eles entraram para valer e vão entrar no debate eleitoral. Ontem mesmo saiu uma pesquisa, ontem ou hoje, dizendo que para o brasileiro o maior problema é a corrupção, até passando a segurança pública. Então, isso é um indicativo que o tema corrupção estava absolutamente adormecido até para as eleições. E agora não. A corrupção entra para valer no debate eleitoral e essa notícia, e a depender do que virá por aí, poderá sim trazer um dano eleitoral para o presidente.